a sua Bíblia. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele nosso Deus todo louvor. São João capítulo 16, versículo 8. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. A presença do Senhor Jesus é maravilhosa, o Espírito Santo tem liberdade. São João capítulo 16, versículo número 8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém. Esteja sentado na presença do Senhor. Aleluia. Já fiz aqui alguns agradecimentos, mas mais feliz eu estou por ver você na casa do Senhor. Alegre porque sei que Deus, de uma maneira especial, nos trouxe nesse domingo para nós meditar na palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor e sermos abençoados por Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração para falar sobre o agente da evangelização, o agente da obra missionária. Quem vai impulsionar a obra missionária em todos os tempos e também na nossa vida e no nosso tempo em que estamos vivendo. E esse agente é o Espírito Santo. O texto que eu li vai falar sobre o Espírito Santo. No contexto, Jesus está no cenáculo, Jesus está partilhando da última ceia. No contexto desse texto, Jesus está ali lavando os pés dos discípulos, ensinando acerca da humildade, ensinando acerca do serviço para com o seu próximo, e ele vai falar sobre a presença do Espírito Santo. Ele vai falar no capítulo 14 de que ele vai para o Pai, de que ele vai ser levado novamente para o céu de glória, e os discípulos não entendem, ficam meio preocupados, o Tomé não sabe o caminho. Tem muita coisa acontecendo no contexto desse texto que nós lemos, e de repente Jesus vai explicando sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, sobre a maneira como Deus agiria na terra, na igreja, no meio do povo, no contexto da ação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa, ou é uma das pessoas da Trindade divina, um Deus triuno, um Deus que é um Deus, mas composto de três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus que age de uma maneira gloriosa no Velho Testamento, no Novo Testamento, e também na igreja que se segue desde o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado de uma maneira total sobre a face da terra. Começa em Jerusalém, começa com 120 irmãos que estão orando, buscando a Deus, 10 dias de oração, clamando ao Senhor. De repente vem um vento veemente, impetuoso, enche aquela casa, são vistas línguas repartidas como que de fogo, que descem sobre eles, e eles começam a falar em novas línguas, em línguas que nunca haviam falado, em línguas que talvez até algumas pessoas lá em Jerusalém entenderam, porque estavam visitando Jerusalém por ocasião do dia de Pentecoste. Era nos 50 dias após a Páscoa, um momento maravilhoso, uma das festas de Israel, uma das festas que se realizavam em Jerusalém no templo. Eles não estavam no templo porque no contexto ali eles estavam sendo perseguidos, Jesus havia sido morto, eles estavam no cenáculo, mas eles não deixaram de adorar ao Senhor. Isso é tão maravilhoso, porque independente do lugar que você esteja, ou no palácio, ou em uma casa humilde, ou vivendo uma vida abençoada e abastada, ou vivendo com algumas dificuldades, nada pode, nada deve impedir eu e você de adorar, clamar, buscar ao Senhor. Ou com Jesus no barco, ou com Jesus caminhando sobre o mar, nós precisamos crer e clamar a Ele para que o mar se acalme e haja bonança. Deus, de uma maneira especial, sempre permitiu ao homem essa condição de buscá-lo e estar com Ele de uma maneira gloriosa. E Jesus, aleluia, vai falar da maneira como o Espírito Santo atuaria na sociedade, no mundo, na vida das pessoas. E Ele vai falar aqui de três coisas importantes que nós lemos. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o homem, a mulher, o ser humano de três coisas
coisas importantes, e a primeira coisa que ele vai convencer o homem é do pecado. Não é o pecado que você comete, não é aquele adultério, os vícios da vida, não. O pecado, nós aprendemos na lição de hoje, é o pecado da incredulidade, o pecado de não crer em Deus, o pecado de estar afastado de Deus, aleluia, o pecado que foi gerado lá no Éden, lá no princípio da criação, quando o homem desobedeceu ao Senhor, que é o pecado original, que é o pecado da desobediência. Esse convencimento somente o Espírito Santo pode entrar na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade, e dizer: você nasceu em pecado, você vive em pecado, e você precisa crer em Jesus, Xarabacandarai. Você precisa se voltar para Deus, através de Jesus, para que a tua vida seja perdoada, purificada, transformada e restaurada. Eu e você vivemos na ignorância, nós nascemos em pecado, e o salmista vai dizer isso, ele diz assim: em pecado eu nasci, e em pecado me gerou a minha mãe. Então eu já nasci em pecado. Paulo vai dizer que todos pecamos, que todos nascemos em pecado, e destituídos estamos da glória de Deus. Nós nascemos no pecado, precisamos crer em Jesus. E aí que está uma coisa linda, porque a primeira ação do Espírito Santo na igreja, no mundo, na vida dos homens, para que haja o crescimento do reino e a evangelização missionária continue, é convencer do pecado, é deixar a incredulidade, é deixar a impiedade, e dizer: eu creio em Jesus, eu creio no Salvador do mundo, eu creio que Ele veio para me dar vida, e me dar uma vida não monótona, não uma vida apática, mas uma vida abundante aqui na terra, e ainda me garantir a vida eterna, aleluia. E a vida abundante, ela não é baseada em bens materiais, a vida abundante não é baseada em conquistas terrenas, não. A vida abundante é uma vida de gratidão, de graça, de glória, de unção e de poder de Deus. E mesmo com dificuldade, você pode viver uma paz de uma maneira que talvez você não consiga expressar, inexpressiva essa paz, porque você vive essa paz em Cristo Jesus. E a ação do Espírito Santo na tua vida é essa: Ele vai produzir em você uma fé suficiente para crer em Jesus. Nós não conseguimos crer em Jesus de nós mesmos. A gente pode ler sobre Jesus, estudar sobre Jesus, conhecer a história de Jesus, mas o que nos faz crer que Ele é Filho de Deus e que Ele age para que eu seja salvo, perdoado, purificado, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha na minha vida para eu crer que Ele é o Filho de Deus, e que Ele age para que Ele venha, que Ele age para que eu creia que Ele existe, e faz eu me tornar obediente à vontade dEle, aleluia. Jesus está dizendo: Ele convencerá o homem do pecado, porque eles não conseguem crer em mim. Sabe o que é isso? Você ser convencido de que Jesus é a única esperança para a tua vida, de que Jesus é a única alegria para o teu coração, não as drogas, não os vícios, não os prazeres desta vida, mas Jesus é a única alegria da tua alma e do teu coração e da tua existência. Você conseguir crer que se é em Jesus, você não é nada, e não tem nada que venha suprir a presença de Jesus na tua vida. Isso é tão gostoso, isso é tão maravilhoso, porque quem produz em mim e em você é a ação do Espírito Santo. Então, quando você começa a crer em Jesus, você já tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Quando você começa a ler a palavra e ela começa a ferver no teu coração, os ensinamentos de Jesus, as palavras dos profetas, os ensinamentos da Bíblia Sagrada, os mandamentos, e começam a dizer que aquilo é verdade. Sabe o que é isso? É a ação sobrenatural do Espírito Santo, produzindo em você fé suficiente no teu intelecto, na tua mente, para você crer que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele vai operando na tua vida, para você viver uma vida abençoada na terra. A segunda ação do Espírito Santo na evangelização
é que Ele convencerá o homem, o mundo, aleluia, da justiça. E Jesus vai dizer: porque eu estou indo para o meu Pai e vocês não vão mais viver. Sabe o que é isso? Imagine você vivendo com Jesus 3 anos e alguns meses, como Pedro, João, Tiago, todos os discípulos, os apóstolos caminharam, e eles saberem que precisavam ser convencidos dessa justiça de Jesus. E Jesus sendo justo com a mulher que era para ser apedrejada, Jesus sendo justo com a mulher que vem ungir e lavar os seus pés com as suas lágrimas, Jesus sendo justo com uma cananeia que não merecia o perdão e a cura e a libertação da sua filha, mas essa justiça, eles vão vendo essa justiça, e eles vão dizer: não, mas essa justiça é contra a nossa justiça, essa justiça é uma justiça de muito favorecimento, de muita graça, de muito perdão, de muitas coisas boas que acontecem quando o homem deveria ser condenado. E Jesus está dizendo: o Espírito Santo vai convencer o homem da justiça divina, que é diferente da justiça humana. O profeta vai dizer assim: olha, parece-me que Isaías, ele diz: a vossa justiça é como trapo de imundícia, a vossa justiça é considerada como algo que não tem valor nenhum, e ninguém quer nem pegar com a mão. Essa é a justiça do homem, e na justiça do homem não opera o poder de Deus. Na justiça do homem é inutilizada a graça salvadora. Agora, quando eu sou convencido da justiça de Deus em Cristo Jesus, que me justifica, eu não era merecedor, eu não merecia perdão, eu não merecia voltar para perto de Deus, mas através de Jesus, o Espírito Santo vai me convencendo que eu fui perdoado, que os meus pecados foram lançados no mar de esquecimento, eu estou justificado em Cristo. Essa justiça é gloriosa, ela é divina, porque favorece quem não merece, favorece quem não tem mérito nenhum. Não é porque eu sou bom, não é porque eu pago as minhas contas, não é porque eu faço, embora deva fazer tudo isso, deva ser bom, deva pagar as contas, mas não é esse o mérito da questão. O mérito é que Ele me amou e Ele me justificou. Através de Jesus eu sou justificado, através de Jesus eu já não tenho mais uma acusação dizendo: você pecou, você adulterou, você matou, você fez aquilo que não deveria ter feito. Não, essa condenação já não mais está diante de mim, porque Ele me justifica, porque é a justiça de Cristo. E Jesus está dizendo: vocês não vão mais me ver para eu poder justificar vocês, vocês não vão mais estar com a minha presença, mas o Espírito Santo que eu vou enviar, Ele proferirá a minha justiça, Ele vos pregará a minha justiça, Ele vai colocar no coração de vocês a minha justiça. Urabacandarai, como é bom você chegar, aleluia, e sabendo que você está devendo, sabendo que você pegaria alguns anos de reclusão, aleluia, pelos teus atos, pelas tuas atitudes, e alguém dizer para você: não, você foi inocentado, alguém morreu, ou alguém foi preso no teu lugar, alguém pagou a tua dívida, alguém pagou, aleluia, os teus débitos, e você não deve mais nada, porque Ele te justifica. E está dizendo aqui Jesus: o Espírito Santo vos convencerá, o mundo, o homem e a mulher, da justiça, porque a justiça humana geraria olho por olho, dente por dente, aliás, deveria ser condenada, mas em Cristo Jesus e na ação do Espírito Santo, Ele nos concede acesso ao Pai, Ele nos faz entender e compreender que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar e me dar direito a entrar na cidade santa pelas portas. Então aproveite a oportunidade, porque o Espírito Santo está aqui nesta noite e Ele vai convencer você da justiça de Deus em Cristo Jesus, para trabalhar na minha e na sua vida. Aleluia. Esse é algo tão maravilhoso que é saber que Ele perdoou todos os meus pecados. Quantas pessoas que não entendem a justiça de Deus, e como nós, quando ficamos crente velho, ou velho crente, né?
Crente velho, todo mundo fica, a gente vai ficando com 50, com 60, 70, 51, 52, né? Aleluia, vai ficando velho, aleluia, e de repente isso é crente velho, mas tem uns velhos crentes que tem 20 anos de idade, mas já é velho, parece que ele não consegue mais viver aquela coisa gostosa, da aleluia, da infância, de crer de todo o coração, de entregar-se com todas as forças e com toda a alma. Parece que ele começa a criar restrição, e ele começa a querer julgar A, B ou C, a dizer esse pode, esse não pode, esse fez certo, esse não fez tão certo, e Jesus está dizendo, a minha justiça não é desse jeito. Ele vai pegar os discípulos que estavam querendo julgar a mulher pecadora, que estavam querendo julgar as pessoas pelas aparências, dizendo, não é isso que eu quero, eu não quero sacrifício, eu quero é misericórdia, eu quero que o coração de vocês seja inundado pela minha justiça, e vocês vivam uma vida abraçando, amando, estendendo a mão, levantando o bom samaritano, ou aquele que caiu como fez o bom samaritano, e trazendo para a estalagem, dizendo, eu vou cuidar até que ele seja restaurado. Essa é a justiça de Deus, atender aquele que não merece, atender aquele que não tem valor, mas através de mim, através de você, ele está agindo no mundo, e o Espírito Santo vai agir na minha e na sua vida para produzir a justiça de Deus, a justiça de Jesus Cristo, aqui na cidade de Sara, aqui no sul de Santa Catarina, para a glória do nome dele, aleluia. Permita que o Espírito Santo venha produzir em mim, venha testificar, venha convencer eu e você da justiça divina. E ele termina dizendo, ele convencerá o homem do juízo. Sabe o que é isso? Quantas pessoas que por boas obras, por boas atitudes, acham que não serão julgados, aleluia, ou acham que serão julgados e salvos pelas suas obras, pelas suas boas atitudes, pelo seu bom procedimento, e Deus está dizendo, não, o meu juízo é diferente. O Espírito Santo convencerá o homem do juízo, e ele vai dizer assim, sabe por que ele vai convencer o homem do juízo? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele vai se referir a Satanás, que foi condenado lá no jardim do Éden, quando o homem peca. Deus vai conversar com Adão e com Eva, e Deus dá uma sentença para Eva, dizendo, com dores darás luz ao parto, e sofrerás. O homem, ele vai dizer, do suor do teu rosto comerás o teu pão, terás que trabalhar muito, arduamente serão os teus dias. Mas ele vira-se para Satanás, que ali estava incorporado, ou na forma corpórea de uma serpente, e ele diz assim, tu rastejarás sobre a terra, tu não serás mais o animal mais lindo, tu rastejarás sobre a terra, e um dia a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Sabe o que é isso? Aleluia, é Deus trabalhando e condenando o príncipe deste mundo. Quando eu ando, aleluia, de acordo com o princípio e com os fundamentos deste mundo, desta sociedade que estamos inseridos, desta cosmovisão que está colocada na nossa sociedade, eu me torno inimigo de Deus, eu me torno condenado pelo juízo de Deus. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida, ele vai me convencer do juízo de Deus sobre o homem, sobre Satanás e sobre todos aqueles que não professam a Deus e a Jesus como Salvador. Ele vai dizer, eu preciso te convencer que você precisa mudar de rumo, mudar de atitude, tomar uma direção, porque o juízo está à porta. Toda a raça humana foi condenada pelo pecado original em Adão, através de Adão, mas através de Jesus o juízo foi tirado, a condenação foi arrancada, e Jesus dá a liberdade de nós entrarmos na presença dele com alegria. Eu marquei aqui, toda ação contra a vontade de Deus é passível de uma condenação, mas há, aleluia, um Senhor Jesus Cristo que produz em mim e em você, e o Espírito Santo é quem convence isso, que através de Jesus nenhuma condenação há. Paulo vai dizer que já nenhuma condenação
condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque deixaram o pecado, deixaram a vida de pecado e estão caminhando uma nova vida em Cristo. Quando eu sou convencido pelo Espírito Santo, aleluia, que o juízo virá sobre a face da terra e sobre toda a humanidade, aleluia, eu começo a purificar as minhas vestes, a limpar a minha vida, a andar em santidade, porque eu sei que o juízo de Deus virá. O Espírito me convence, dizendo que há um juízo determinado por Deus para todos aqueles que se rebeliam contra Ele e contra a sua vontade, a sua palavra. E aí eu sou inteligente, você também é. Eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, eu vou conhecer a Bíblia, pastor Roberto, e vou dizer, eu quero andar pela palavra, porque eu não quero viver, eu não quero experimentar o juízo, a ira divina sobre a minha vida. Deus te trouxe, Deus nos trouxe aqui nesta noite, para nos lembrar uma vez mais, que o Espírito Santo de Deus está atuando no nosso meio. É um ano, aleluia, é um ano de avivamento, estarem todos por um pleno avivamento. O agente principal do avivamento é o Espírito Santo. O agente principal do avivamento é o Espírito Santo de Deus que age em nós. Mas Ele vai agindo, nos convencendo, primeiro, do pecado, tira a incredulidade do meu coração. Segundo, da justiça, dizendo que eu não merecia, mas sou justificado por Cristo. A justiça divina me alcançou. E em terceiro, do juízo, Ele vai me convencendo, para mim saber que eu tenho que caminhar no caminho que me leva a Nova Jerusalém, que me leva ao céu de glória, para mim não ser condenado com o mundo. Lembre-se destas três coisas e você vai ver o Espírito Santo trabalhando na tua vida, agindo no teu viver, convencendo você a viver uma vida nova, uma vida maravilhosa em Cristo Jesus, o teu Salvador. Fica de pé na presença do Senhor. Não negue a Cristo. Não negue a Cristo, porque para todos aqueles que negam a Cristo há um juízo de Deus. Nunca negue a Cristo. Você pode errar, falhar, pecar, transgredir, cometer coisas inescrupulosas e abomináveis aos olhos humanos, mas não negue a Cristo. Não negue a eficácia do sangue de Jesus. Não há pecado que Ele não possa perdoar, não há coração amargurado que Ele não possa limpar, não há vida difícil que Ele não possa restaurar. Então te coloca na presença dEle e permita a ação do Espírito Santo na tua vida, para Ele convencer você, para Ele trabalhar. Você vai entender e você vai dizer, eu nem acreditava nisso, mas eu nem esperava que isso podia ser desse jeito. Mas você vai entendendo e Deus vai trabalhando e o nome dEle vai sendo glorificado na tua vida. Eu preciso fazer um convite nessa noite. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez você ainda não disse, Jesus, o Senhor será o centro da minha existência, o Senhor será o centro da minha vida. Eu já entendi que eu preciso ser convencido, já estou convencido que eu não posso viver na incredulidade, que eu não posso viver na minha justiça, do meu jeito. Eu preciso entrar na tua justiça, e que se eu não entrar, eu não aceitar, eu poderei ser réu do juízo. E talvez você está aqui nesta noite dizendo, eu quero entregar a minha vida, eu quero ver uma mudança, eu quero começar a experimentar algo extraordinário. Talvez você está em casa e está tomando essa decisão agora, dizendo, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Talvez você nunca fez isso durante os dias que você viveu até hoje, e você diz, hoje eu quero mudança, hoje eu quero mudar, hoje eu quero uma nova experiência com Deus, e eu quero entregar a minha vida para Jesus, aleluia. Se tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, diz, Senhor, dirige os meus passos, dá um sinal com a tua mão. Se tem alguém que deseja tomar uma decisão entregando tudo
tudo para Jesus. Dá um sinal com a tua mão assim, aleluia. Talvez na sua casa você pode comentar aí dizendo: eu estou aceitando Jesus. O Rabacanda Labaxarabacandarai é uma oportunidade tão maravilhosa, mas esta mensagem vai ficar gravada no teu coração, na tua alma, aleluia, e Ele vai te convencer destas coisas maravilhosas, que o pecado não é para você, que a incredulidade não é para a tua alma e para o teu viver, mas creia em Jesus de coração, aleluia. Quero orar com você nesta noite. Faça uma introspecção, uma reflexão introspectiva, aleluia, da tua vida. Feche os seus olhos, aleluia, aleluia, aleluia. Agradeça por crer em Jesus, agradeça por crer no Filho de Deus. Agradeça por saber que Ele te justificou e você já não tem mais pecado nenhum. E se você cometer um pecado hoje ou amanhã, mas você se humilhar e se arrepender e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Aleluia. Agradeça por você não fazer parte do juízo de Deus que virá sobre a humanidade. Dê glórias ao nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agradecidos por este momento maravilhoso, quando falamos de missão e sabemos que o agente, aleluia, missionário que impulsiona, que faz com que tenha um dinamismo, aleluia, na evangelização dos povos e também da nossa cidade, é o querido Espírito Santo. E nós te damos liberdade em nossas vidas, nós te damos liberdade porque conseguimos crer, já não somos mais incrédulos, já não vivemos mais uma vida ali na obscuridade sem crer e conhecer Jesus. Nós te adoramos porque o Senhor nos justificou e perdoou os nossos pecados. Nossa gratidão a Ti, Senhor, por este momento maravilhoso, a nossa adoração, Senhor, porque estamos livres do juízo final, do juízo vindouro, e temos comunhão contigo, comunhão com os irmãos e alegria do Espírito na nossa alma. Abençoa esta cidade, abençoa esta igreja, abençoa teu filho, a tua filha, os que nos acompanham, em nome de Jesus. Vai perdoando os pecados, vai restaurando, vai libertando e vai consolando para a glória do teu nome, em nome de Jesus.